Boa noite a todos, aqui presente hoje e para os que estão olhando de casa. Bom, hoje será o culto dos jovens, com participação dos presentes aqui hoje e com gravações de casa. Hoje também queria dizer que hoje comemoramos 96 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que é comemorado dia 31/5. Boa noite para todos e um bom culto. Se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Mais um cordial boa noite a todos. Ficamos felizes com a presença de todos nesse nosso culto com os jovens, como já bem disse o William, e nós nos alegramos como Comunidade da Paz em estar realizando este culto, também lembrando o aniversário da nossa Argelb. Queremos invocar a presença de nosso Deus. Quem puder, coloque-se de pé. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, confessemos os nossos pecados com a canção que está aí, também sugerida pelo nosso grupo de jovens. Perdão dos meus pecados, a paz do coração, a vida em alegria, deu por ti, teu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor.
amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a ti, Senhor? A linda natureza alegra o meu cantar. Ao povo, meu amigo, devo a ti, meu bom Deus. Cristo, Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a ti, Senhor? As horas de alegria, bem como as aflições, devo a ti, meu bom Deus. Cristo, Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a ti, Senhor? Como é bom podermos nos achegar diante do Senhor, pois nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, em sua misericórdia, deu o seu Filho para morrer por você e por amor a você perdoa todos os seus pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Portanto, como servo de Cristo, chamado e ordenado, e pela sua autoridade, caros irmãos, a todos que confiam em Cristo, eu perdoo os seus pecados. Em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Próximo hino de todas as tribos. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Povos e raças, muitos virão te louvar.
Vamos orar. Misericordioso e benigno Deus, nosso Pai, por Jesus Cristo, agradecemos-te de coração por podermos estarmos aqui juntos para adorar e para ouvir. Agradecemos-te por nos pertencermos ao povo de Jesus. Nós sabemos que o homem não vive só de pão, que vive da tua palavra. Dá-nos, o Senhor, o que precisamos para viver. Conforta-nos e fortalece-nos no caminho da fé e da obediência. Amém. Amém. Obrigado, Gustavo, pela oração. Nós podemos sentar. Queremos acompanhar também as leituras. Hoje, diferentemente dos cultos anteriores, onde teríamos a leitura aqui, os jovens da nossa comunidade vão fazer um revezamento, então trarão para nós as leituras que já estão gravadas. Acompanhamos as leituras para o nosso culto de hoje. Gênesis 3, 8 a 15. Naquele dia, quando sobrava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Vim ler o versículo 2 Coríntios. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Em reverência ao Santo Evangelho, que excepcionalmente será feito hoje pela Stephanie, convido a colocarmos-nos de pé para ouvirmos o Santo Evangelho. Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos, que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída.
Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim, essa pessoa poderá o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim, porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Subiu aos céus e está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podemos sentar? Pescador de homens, nos prepara então para nosso momento de reflexão. Do lago, não buscastes nem sábio nem ricos, queres somente que eu te siga. Senhor, ó Senhor, olhaste em meus olhos e disseste o meu nome na areia, deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar. Tu veste as margens do lago, não buscastes nem sábios nem ricos, quereis somente que eu te siga. Senhor, ó Senhor, olhaste em meus olhos e sorrindo disseste o meu nome na areia, deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar. Tu sabes tudo que tenho, o meu barco não há ouro nem prata, somente redes e o meu trabalho.
disseste o meu nome na areia, deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar. Tu necessitas de mim, do meu cansaço, que a outros descanse, amor que queira seguir amando. Senhor, oh Senhor, olhaste em meus olhos e sorrindo disseste o meu nome na areia, deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna dos homens que esperam, meu bom amigo, que chamas. Senhor, oh Senhor, olhaste em meus olhos e sorrindo disseste o meu nome lá na areia, deixei o meu barco e contigo vou buscar em outro mar. Queridos irmãos, cordial boa noite mais uma vez. E o pedido que nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco no nosso primeiro culto com jovens depois do início da pandemia. O ano passado nós não conseguimos realizar, no ano anterior nós tivemos uns 2, se eu lembro bem. Mas vencido esse tempo, nós estamos aqui num culto com jovens. Eu gosto um pouco de destacar esse elemento, porque eu particularmente tenho alguma dificuldade com o culto dos jovens. Por quê? Porque eu entendo que culto é sempre culto. Para todos nós, o culto é culto. Crianças, jovens, adultos sempre estarão prestando culto. Portanto, o nosso culto é o culto hoje com uma participação especial dos jovens. Demais, não há diferença. Porque falamos em jovens e optamos por essa data, discutíamos em nosso encontro online e conversamos que, seria uma data adequada, pois há pouco passamos o aniversário da GELB. 96 anos dessa instituição que traz um dos mais belos exemplos de união. A Juventude Evangélica Luterana do Brasil, fundada em 31 de maio de 1925, lá para o lado de Novo Hamburgo, Picada Hartz, naquela região. Naquele tempo era uma chamada Walter Liga. Walter, porque um dos grandes personagens da nossa igreja nos Estados Unidos, Sínodo de Missouri, chama-se Carl Ferdinand Walter, e ele escreveu vários livros e foi presidente da nossa igreja lá nos Estados Unidos, então se chamou lá também a Liga de Walter, e aqui se adotou esse nome, posteriormente se transformando em Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Os jovens têm um lema, forte e santa união. E quer sejamos crianças, jovens, adultos, idosos, todos nós queremos louvar a nosso Deus unidos, com força, certos de que Deus se agrada do nosso louvor. Queremos ter sempre com Ele uma forte e santa união, como os jovens entre si e como os jovens dentro da igreja. E vejam só como isto é importante. Em Gênesis, vemos a importância de estarmos unidos com Deus e entre nós nos propósitos de Deus para a vida da gente. Foi um vacilo, e vejam bem, de adultos, foi um vacilo de Adão e Eva,
E veio o pecado, e a morte, e a separação das pessoas de junto do seu Deus. E com a morte, com o pecado, com essa separação, todas as dificuldades que enfrentamos nos dias de hoje. Nós enfrentamos muitas vezes sozinhos porque queremos andar separados e não unidos com Deus. Sozinhos vivemos a situação do Adão e Eva. Eles tiveram medo, eles se esconderam, eles sofreram. De Deus, então, se escondendo de Deus, tem medo. Mas Deus olha para os seus corações pesarosos e angustiados e vai ao encontro de Adão e Eva novamente. Apesar do pecado destes primeiros seres humanos, Deus não os abandona sós. Vai ao encontro para amá-los e salvá-los, salvar a sua criatura e anunciar pela primeira vez a boa nova de que viria o Salvador, como nós ouvimos a leitura em Gênesis 3:15. Nós somos as criaturas amadas e salvas por Deus, independente da nossa idade. E assim nós podemos estar felizes, porque estamos em forte e santa união na comunidade da paz. Na comunidade da paz e a comunidade da cruz, como bem realizamos essa ação dessa semana, do recolhimento de cestas básicas, ultrapassamos as 200 cestas e com uma boa participação aqui da comunidade. Fiquei feliz e grato a Deus, porque vocês se envolveram de uma forma muito contundente e bonita nessa ação. Isso só acontece quando nós estamos unidos com Deus, unidos entre nós. E assim nós podemos viver a nossa vida aqui felizes, na certeza da vida eterna. O segundo texto bíblico nós temos de 2 Coríntios, que o Gabriel nos leu. 2 Coríntios, então, nos lembra o convite de Paulo a também vivermos em união. Vivermos a nossa vida unidos e fortes com o nosso Deus. Ele diz: temos o mesmo Espírito. Muitas vezes nós vemos na política, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Na igreja, às vezes essas coisas querem adentrar para a vida da igreja. Na família, essas coisas querem adentrar para a vida da igreja, buscando separação, buscando divisão, buscando medo, buscando a morte, buscando o isolamento de Deus. Nós, por outro lado, ouvindo Deus nos chamar a atenção sobre esse aspecto, damos ouvidos ao que Paulo diz e lembra: nós temos o mesmo Espírito. O Espírito recebido no batismo, o Espírito que nos mantém na fé, o Espírito que nos traz para o culto, o Espírito que nos faz testemunhar a fé em Jesus Cristo como o nosso Salvador, único e suficiente Salvador. O Espírito então está em nós e nos mantém na fé para que nós possamos viver essa fé no dia a dia, em forte e santa união. Por isso nós cremos também, por isso nós falamos, por isso nós somos uma comunidade cristã aqui no Morro da Cruz também. Na igreja, embora ofícios e funções sejam diferentes, também a idade dos grupos sejam diferentes, a verdade é que todos nós cremos e testemunhamos o mesmo Espírito, falamos a mesma coisa, nos apegamos e fundamentamos na mesma fé, porque nós cremos o seguinte, como também o apóstolo Paulo crê: nós cremos que Jesus ressuscitou e por isso nós também ressuscitaremos. Um dos belos textos de Paulo aos Coríntios. E todos os que creem, então, também ressuscitarão para a vida eterna. Por isso a importância do nosso testemunho. Por isso você, caro irmão, que nos ouve aí na sua casa, conheça Jesus, creia nele e seja salvo. Tenha com ele uma forte e santa união aprendido já dos nossos jovens, da vida dos nossos jovens. Nisso nós cremos. E é isso que nós falamos, testemunhando essa fé para a salvação eterna de todos que cremos e de todos que vierem a crer no Salvador Jesus. Estamos unidos e fortalecidos em Jesus Cristo, por isso cultuamos, falamos e colocamos em prática, unidos, a nossa fé no dia a dia,
sabendo que a nossa casa eterna, diz o apóstolo Paulo, já está feita, e não é de mãos humanas, mas o próprio Deus a fez para nós. Lembrem daquelas palavras bonitas de Jesus antes dele subir ao céu, antes de dar a sua vida, ainda na cruz, ele diz: eu vou para o Pai, vou vos preparar morada. E assim Jesus alentou o coração angustiado dos discípulos, prestes a vivenciarem, a presenciarem a sua morte, mas também a sua ressurreição. Por isso nós que vivemos o pós-ressurreição, cremos e falamos e sabemos de que em Cristo nós temos a morada eterna. Por isso vivemos felizes aqui e atuando e trabalhando na vinha do Senhor. O terceiro texto que nos chama a estarmos unidos em forte e santa união, nós temos do Evangelho. Ele é um lembrete a fazermos a vontade do Pai. Jesus conversa e diz assim que Satanás está aqui justamente para dividir e enfraquecer. Jesus é acusado de fazer milagres como se fosse obediente a Beelzebul, ou em nome de Satanás ele estaria fazendo os milagres. Jesus disse: olha, imagina só, se o diabo está dividido contra ele, como é que ele vai persistir? Imaginemos nós enquanto igreja. Se nós enquanto igreja estamos divididos, como vamos persistir neste mundo? Deus que nos quer unidos e atentos às artimanhas de Satanás, para que não deixemos as divisões tomarem conta de nós. Já basta as divisões políticas em nosso país, às vezes as divisões por causa de futebol, e às vezes divisões que não vêm nem ao caso, mas provocam tantas dores, como as divisões entre classes sociais, como as divisões entre grupos étnicos, como as divisões entre prepotência masculina e a fragilidade feminina. Todas essas coisas são fruto do pecado e da vontade de Satanás para nos enfraquecer enquanto seres humanos, criação de Deus, para a vida eterna, de modo que nós não venhamos a ter a vida eterna, mas divididos entre nós, sejamos divididos de Deus e separados de Deus, também provoquemos separações e divisões, e junto com isso, o sofrimento de todos que estão ao nosso redor. Sim, eles acusam Jesus de fazer isso. No entanto, Jesus combate essa ideia e diz que ele está unido com o Pai Celeste contra o mal, de modo a nos manter como filhos de Deus, perseverantes para a vida eterna. Por isso, os filhos de Deus precisam estar unidos com o Pai Celeste para vencer os ataques do maligno e as ciladas que são colocadas diante daqueles que são filhos de Deus. Nós queremos estar sempre unidos com Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos estar sempre em forte e santa união, como estão os nossos jovens, com o nosso Salvador Jesus, de modo que possamos perseverar e, perseverando, herdemos a coroa da vida eterna. Possamos perseverar e, perseverando, possamos vencer este tempo adverso de pandemia e sairmos fortalecidos enquanto comunidade para dar seguimento aos nossos planos. Quem sabe a construção do nosso templo, quem sabe a expansão do nosso trabalho, aproveitar bastante a Rádio Ecos de Galpão, tendo assim toda uma atividade que nos permita, com alegria, fortemente unidos com o Salvador Jesus, dar testemunho dessa união em Cristo para a salvação das pessoas. Assim fazemos a vontade do Pai Celeste, de modo que, permanecendo fortes e unidos com Deus, pelos instrumentos que Ele utiliza na nossa vida, a palavra e os sacramentos, saiamos sempre fortalecidos e permaneçamos em forte e santa união para a vida eterna. Queridos jovens que hoje participaram da elaboração deste culto, e ainda temos mais alguns elementos, como é bom ver vocês em forte e santa união com o Salvador Jesus. Vocês são um exemplo para que nós continuemos a ser igreja, comunidade, em forte e santa união com Deus, de modo a que juntos, independentemente da idade, cheguemos à vida eterna.
Minha gratidão àqueles que ajudaram e estão aqui hoje presentes, e minha gratidão também àqueles que estão em casa e fizeram a sua colaboração para que o nosso culto com os jovens pudesse acontecer. Foi um fortalecimento dos nossos laços em santa união que fez com que esse nosso momento acontecesse. Muito obrigado e que Deus nos guarde, unidos a Ele, em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo, como um instrumento da sua palavra e dos sacramentos. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé e cantarmos o ofertório? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Queridos irmãos, nós queremos chegar diante de Deus fazendo o nosso momento de oração, ou dirigir a nossa prece. Queremos interceder aí para que Deus continue abençoando a nossa GELB, também o nosso departamento de jovens aqui. Pergunto, temos um pedido, agradecimento a fazer? Vamos lembrar também o nosso envolvimento na campanha, né, das cestas básicas, no culto lá da igreja. Quem não recebeu o videozinho ainda vai receber, eu acho que já foi postado no nosso grupo ali da comunidade. E outra hora, domingo que vem, de repente, a gente passa aqui para a gente acompanhar e ver o fruto do vosso trabalho. E no Senhor, certamente, não foi em vão a dedicação e o comprometimento de cada um dentro das possibilidades. Falamos com o nosso Deus em oração. Amado e gracioso Deus, chegamos agradecidos à Tua presença, certo, Senhor, que Tu abençoas o fruto de nossas frágeis mãos. Neste trabalhar, Senhor, neste viver a fé, por vezes fraquejamos e permitimos que a divisão se imponha, tanto no país, quanto na comunidade, como na nossa vida de família. Perdoa-nos, Senhor, quando abrimos brechas para que estes males acometam sobre nós. Permita, por outro lado, Senhor, que a rica medida do Teu Espírito Santo venha sobre nós e nós possamos viver unidos em forte e santa união contigo por meio da fé, fundamentados na palavra e nos sacramentos. Abençoa, Senhor, a nossa GELB, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, também as demais organizações auxiliares de nossa igreja e abençoa particularmente o nosso departamento de jovens, que neste culto se envolveu, preparou, pensou e fez a sua parte para que nós pudéssemos hoje, em comunidade, te louvar, te agradecer, te bendizer pelas dádivas que Tu nos concedes. Senhor, chegamos na Tua presença também para te louvar, porque Tu nos permitiste nos unir ao trabalho da comunidade da Cruz Petrópolis, de um modo que nós pudéssemos nos somar e conseguirmos ajuntar mais de 200 cestas básicas para minimizar o sofrimento de quem carece, quem passa dificuldade nesses tempos difíceis. Senhor, permita agora que junto com este alimento, nós também possamos dar testemunho do Teu amor, de que estas cestas são frutos do Teu amor por nós. E assim, Senhor, guarda-nos e anima-nos a vivermos unidos contigo, praticando esta fé junto aos nossos semelhantes. Senhor, pedimos que Tu abençoes o nosso participar na ceia, de modo que o recebamos para o fortalecimento da nossa fé em Ti. Guarde-nos em Ti, por amor de Jesus, o Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia tomou o cálice,
E tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Meus irmãos, que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Queridos irmãos, sejam bem-vindos, pois tudo está preparado. O Fabinho vai estar aí apresentando para nós 2 canções que ele preparou. A letra está aí, se alguém quiser acompanhar, fique à vontade. Viemos à ceia, a cada 4 ou 5 pessoas. Que Deus abençoe o vosso participar na ceia. Podeis sentar. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Toma e come. Este é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado à morte na cruz por amor de ti. Toma e bebe. E bebe. Este é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês. Queridos irmãos e irmãs, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador vos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Amém. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Toma e come. Este é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado à morte na cruz por amor de vocês. Também toma. E bebe. Este é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês. Irmãos e irmãs em Cristo, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador vos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Amém. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Toma e come. Esse é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado à morte na cruz por vocês. Também toma e bebe. Esse é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês. Irmãos e irmãs em Cristo, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador vos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Amém. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Toma e come. Jesus te abençoe. Esse é o verdadeiro corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Também toma. E bebe. Esse é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês.
Salvador vos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz, e o Senhor vos acompanhe. Amém. E bebe. Este é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês. Queridos irmãos e irmãs, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador vos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz, e o Senhor vos acompanhe. Amém. Queridos irmãos, vamos dar graças? Vamos fazer em conjunto, tá bom? Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que o mesmo, a tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Podemos sentar por um instante? Uma breve surpresinha para os nossos jovens. Esse vídeo não estava no script, não precisa se assustar. Eu tô aqui falando agora como a vice-secretária do DIPA-GELB, o distrito qual vocês fazem parte. Nós queremos falar que é muito gratificante e nos deixa muito feliz saber que vocês, os jovens do Morro da Cruz, que fazem parte do DIPA, da GELG, da GELB, estão compartilhando a palavra de Deus, o seu amor. E mostrando que a palavra não faz distinção de idade, de raça, de classe social. A palavra de Deus está nos corações de todos. Isso é muito importante e muito legal. Mostra também que vocês, mesmo com as adversidades, com a pandemia, com a distância, se mantêm unidos, fortes e firmes em santa união. Ficamos muito contentes com isso. E agora eu passo a palavra para o presidente do DIPA. Ele vai falar mais algumas palavrinhas para vocês. Pessoal da comunidade Paz do Morro da Cruz, eu sou o Vinícius, eu sou o presidente do DIPA-GELB e eu queria parabenizar vocês por esse culto, dizer que a gente fica muito feliz que vocês continuam fortes em Santa União, apesar de todos os problemas que vem acontecendo no mundo por causa da pandemia e tal. E eu queria dizer que convidar vocês para participar mais do DIPA. Como vocês devem saber, a juventude de vocês faz parte do distrito porto-alegrense. E nós do DIPA, a gente organiza eventos, a gente faz bastante coisa legal. Se eu fosse vocês, eu ia agora mesmo me informar, seguir a gente nas redes sociais para se integrar mais com o nosso distrito, que, além do mais, depois que essa pandemia passar, vai estar muito bacana de participar. Os retiros, os congressos são muito bons e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de participar mais. E é isso então. Foi bom gravar esse vídeo para vocês e espero que Deus abençoe todos nós. Pode passar. Oi, gente! Esse vídeo não tava no script, não precisa se assustar. Não tava. Eu tô aqui falando agora como a vice-secretária do DIPA-GELB, o distrito qual vocês fazem parte. Nós queremos falar que é muito gratificante e nos deixa muito feliz saber que vocês,
os jovens do Morro da Cruz, que fazem parte do DIPA, da GELG, da GELB, estão compartilhando a palavra de Deus, o seu amor, e mostrando que a palavra não faz distinção de idade, de raça, de classe social. A palavra de Deus está nos corações de todos. Isso é muito importante e muito legal. Mostra também que vocês, mesmo com as adversidades, com a pandemia, com a distância, se mantêm unidos, fortes e firmes em santa união. Ficamos muito contentes com isso. E agora eu passo a palavra para o presidente do DIPA. Ele vai falar mais algumas palavrinhas para vocês. Pessoal da comunidade Paz Morro da Cruz, eu sou Vinícius, eu sou o presidente do DIPA GELB e eu queria parabenizar vocês por esse culto, dizer que a gente fica muito feliz que vocês continuam fortes em santa união, apesar de todos os problemas que vem acontecendo no mundo por causa da pandemia e tal. E eu queria dizer que convidar vocês para participar mais do DIPA. Como vocês devem saber, a juventude de vocês faz parte do distrito porto-alegrense. E nós do DIPA, a gente organiza eventos, a gente faz bastante coisa legal. Se eu fosse vocês, eu ia agora mesmo me informar, seguir a gente nas redes sociais para se integrar mais com o nosso distrito, que, além do mais, depois que essa pandemia passar, vai estar muito bacana de participar. Os retiros, os congressos são muito bons e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de participar mais. E é isso então. Foi bom gravar esse vídeo para vocês e espero que Deus abençoe todos nós. Tem mais. Chegamos ao fim de mais um culto, onde eu faço uso desse momento de palavra de despedida para parabenizar a jovem Gabriele, que agora começa seus estudos pela graduação de Publicidade e Propaganda, e ao jovem William, que já formado agora começa a exercer pela área de enfermagem. Tendo dito isso, eu agradeço a presença de todos, agradeço também aqueles que nos acompanham de casa, desejo uma ótima noite e uma boa semana. Alguma manifestação a mais? Enquanto vocês pensam, segue nossos avisos, né? Primeiro, nossa gratidão, a minha particular e aos jovens que se envolveram, se empolgaram, o Fabinho lá que preparou em casa, mandou para nós, o Dudu, o William, o Gustavo, na verdade, né? Troquei agora Dudu por Gugu, desculpe. O Júlio, deixa eu ver, o João Vitor, deixa eu ver quem mais que eu esqueci aqui, enfim, todo o pessoal que participou também de casa, o Gabriel que esteve gravando, a Chay, o William estaria aqui, mas não deu certo, ele está em trabalho, deixa eu ver quem mais, enfim, todo o pessoal aí que se envolveu, o Bernardo também não teve alguma dificuldade, não pôde estar aqui com a gente, mas enfim, então, nossa gratidão por todos, que Deus abençoe cada um de nós. Segunda-feira, nossa noite de oração, quem sabe lembremos aí, com gratidão, a campanha que a nossa comunidade se envolveu junto com a Cruz Petrópolis, né, das cestas básicas. Na quarta que vem nós temos Louvor na Querência, dessa vez com o Abner. Né? Quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre a GELB, assista o Louvor na Querência de quarta passada, onde a vice-presidente de comunicação da nossa igreja fez um trabalho histórico sobre a GELB na sua formatura, para a sua formatura, né, em jornalismo. Ela esteve conosco no nosso programa Louvor na Querência, a vice-presidente de comunicação da nossa igreja, Aline Koller, esteve conosco. E no próximo domingo, então, o nosso culto. Para finalizar, sendo isso, mas a gente quer se despedir dos irmãos aí de casa, dos jovens aí de casa, desejando uma abençoada noite. Ficamos felizes que a nossa comunidade está com a casa cheia, dadas as nossas possibilidades e proporções, e assim ficamos felizes com a presença de todos. Deus abençoe os de cá e os de lá também. Fiquem todos com Deus. Boa noite.